Este vídeo tem a ver com novas luzes, acerca de entendimentos que vêm da parte de Deus. E a Bíblia deixa clara, no Salmo 43:3, que Deus envia a sua luz. Ok, até aqui não há dúvida. Deus envia luz, Deus é fonte de luz. O que nós não podemos descartar é que existe outra fonte de luz, além da divina, além da de Deus. 2 Coríntios 11:14 diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, Satanás também emite luz. Por isso há pelo menos duas fontes de luz. Por isso nem tudo aquilo que é nova luz pode ter como fonte Deus, porque pode vir de outra fonte. A questão que se põe é, como é que eu posso fazer distinção entre a luz que vem de Deus e a luz que vem do anjo de luz? Como é que eu faço essa distinção? E é importante eu estar a par disto, porque Cristo, em Mateus 24, ele deixou bem claro que a preocupação primária dele tinha a ver com o engano. Ele diz logo em Mateus 24:4, cuidado que ninguém vos engane, depois fala de falsos profetas. Um profeta é alguém que se diz porta-voz de Deus, certo? Então Jesus dá esse alerta no 24:4, cuidado com falsos profetas. 24:11, cuidado com falsos profetas. 24, 24 e 25, cuidado com falsos profetas. E depois termina em Mateus 24:48, cuidado com o escravo mau. Por isso há necessidade de nós, como seres humanos, percebermos que nem toda a nova luz que possa surgir tem como proveniência Deus. Porque pode vir de outra fonte, além de Deus. Agora, como é que eu posso fazer esta distinção? Como é que eu posso ter a certeza que é uma luz que vem de Deus? E como é que eu posso ter a certeza que aquela luz não vem de Deus? É muito simples e nem é nada complicado. As luzes que vêm de Deus são entendimentos progressivos. Ou seja, Deus dá um entendimento, mas pode não ser completo. Então dá um novo entendimento e esse novo entendimento acrescenta uma verdade a esta verdade. Um novo entendimento de Deus não torna o anterior entendimento errado. Escuridão, não, porque Deus não nos orienta com enganos progressivos. Não é engano progressivo, são verdades progressivas. Dando um exemplo, imagina que eu digo que a primavera no hemisfério norte começa em março. Depois eu digo, uma semana depois digo, a primavera no hemisfério norte começa em março, dia 20. Notem, houve aqui uma nova luz, foi o dia 20. Mas esta nova luz não tornou o entendimento anterior errado. Acrescentou um dado. Isto foi entendimento progressivo. O primeiro foi março, ok, mas está incompleto. Então, março quando? Dia 20. Entendimento progressivo. Adicionou entendimento. Uma nova luz que não tem como fonte a Deus pode ter outras conotações. Por exemplo, a primavera no hemisfério norte começa em fevereiro. E depois, uns dias depois, eu digo, a primavera no hemisfério norte começa em março. Ou seja, houve aqui uma nova luz. Mas esta nova luz anulou a luz anterior. Ou seja, a luz anterior, que foi uma nova luz, na altura, com a nova luz, tornou-a errada. Tornou-a uma mentira. Escuridão. Por isso, qualquer nova luz que torna a luz anterior errada, não vem de Deus. Por isso, luzes que vêm de Deus não tornam o entendimento anterior errado. Por isso, o entendimento anterior não pode ser considerado luz, porque era escuridão. Por isso é que Jesus disse em Mateus 6, se a luz que há em ti é na verdade escuridão, quão grande é a tua escuridão. Por isso, se a tua luz de hoje, na realidade, ou seja, amanhã se prova que é escuridão, quão grande é a tua escuridão. Tu que afirmas ser porta-voz de Deus, e se quando tu emites uma luz, pronuncias uma luz como vinda de Deus, e é escuridão, quão grande é essa escuridão. Por isso, a verdade que vem de Deus não tem prazo de validade. Como que se uma luz de Deus viesse aqui, acabou aqui porque começou outra. Não. Quando vem de Deus, não tem prazo de validade. Não torna a luz anterior escuridão. Não a torna errada. O máximo que pode acontecer com uma luz de Deus é ela ser incompleta.
Mas o ser incompleta não a torna errado, não é? Como o mês de março. A primavera vem em março, mas está incompleto. Dia 20, ok, acrescentam o dado. Luz sobre luz. Isto tem a ver muito com o Provérbios 4,18, não é? O Provérbios 4,18 diz que o caminho do justo é como a luz que clareia mais e mais. Luz que clareia mais e mais. Nota, embora o contexto daquele de Provérbios 4 nós conseguimos notar que não tem a ver com o entendimento profético, tem a ver com comportamento. Provérbios 4, 14 até o 17 fala sobre o comportamento, o mau comportamento do iníquo. Depois faz o contraste, no versículo 18, com o comportamento do justo, que é progressivo em devoção piedosa a Deus. Não tem a ver tanto com o entendimento. Mas se nós pegarmos nesse princípio e aplicarmos ao entendimento, que é a luz que clareia mais e mais, notem, a luz, não é escuridão, luz, clareia mais e mais. Ou seja, indica luz sobre luz. Aumento da intensidade de luz. Não é luz sobre escuridão. Escuridão, luz. Não, é luz, mais luz, mais luz, mais luz. Estamos a falar em luz progressiva. Por isso, a luz que temos hoje foi precedida de luz. Ou seja, o entendimento que eu tinha ontem era luz. E o entendimento que eu tinha a semana passada era luz. Só que o entendimento que eu tenho hoje é superior ao que eu tinha a semana passada, porque houve aqui uma intensidade de luz. Foram dados acrescentados que não fizeram do entendimento anterior errado. Não, pelo contrário. Tornaram mais luz. Luz progressiva. Isto nós até podemos comparar. Eu olho para ali e vejo um carro. Ok, aquilo é um carro. Eu aproximo um pouco mais, aquilo é um Renault. Um pouco mais, aquilo é vermelho. Um pouco mais e vejo a matrícula. Notem que isto foi uma luz progressiva. De carro, passei a ver a marca, passei a ver a cor e passei a ver a matrícula. Luz sobre luz, clareia mais e mais. É diferente, né, de eu olhar, olha, aquilo parece um carro. Depois aproximo um pouco, não, aquilo é uma bicicleta. Depois aproximo mais um pouco, não, aquilo parece um submarino. Mais um pouco, olha, já nem sei bem porque aquilo está tapado com a sombra. Estão a ver? Um novo entendimento tornou o entendimento anterior errado. Isso não pode acontecer com a luz que vem de Deus. Esse tipo de nova luz não tem proveniência divina. Porquê? Porque a luz que eu recebi tornou o entendimento anterior errado. Isso acontece várias vezes. E isso não é luz divina. Isso são enganos progressivos. Por isso, se a luz que há em ti, na realidade é escuridão, quão grande é a tua escuridão? É como se Jesus estivesse a dizer, mas quem é que te forneceu essa luz? Tu dizes que tens luz, mas quem é que te forneceu? Porque do meu pai não foi, porque isso é impossível. Só se a fonte de luz que te está a iluminar vem do anjo de luz. Porque às vezes as novas luzes é apenas para encobrir velhas mentiras. Isso não pode acontecer. Dando um exemplo com relação a entendimento profético. A vinda do Cristo. E sabemos que a Sociedade de Teologia tem-se pronunciado várias vezes sobre a vinda do Cristo. Ao longo de 120 anos. Várias vezes. Isto não é do conhecimento dos irmãos, não. Mas todos nós nos lembramos do icónico 1975, certo? Que Cristo viria. E começaria o reino de Cristo aqui na Terra. Ok. Então, vamos dar um exemplo de que, se fosse Deus a orientar e a dar luz progressiva, seria assim. Os profetas de Deus aqui iriam perceber que o fim, ou seja, que a vinda do Cristo seria no século XX. Ok. Olha, vem no século XX. Depois, um tempo depois, diziam, olha, vem na década de 70. Muito bem, década de 70. Depois diziam, olha, vem em 1975. Ok, um novo entendimento. Olha, vem em outubro de 1975. Mais um entendimento. Olha, vem em 15 de outubro de 1975. E Cristo, então, se manifestava. Notem que houve luz, mais luz, mais luz, mais luz, até o dia estar estabelecido. Ou seja, cada vez que houve uma nova luz, acrescentou um dado. Passou do século XX para a década, década para o ano para o mês, mês para o dia. Certo? Isto é entendimento progressivo. Por isso, aquilo que aconteceu foi
foi adicionado novos entendimentos que não anularam o entendimento anterior, não o tornaram errado. Acrescentou novos dados, mas novos dados verdadeiros, correto? Isto é a luz que vem de Deus. Como é que é a luz que não vem de Deus? Por exemplo, o irmão Russell chegou a um entendimento de que Cristo iria manifestar-se em 1878. Só que Cristo não veio em 1878. Então depois a data foi passada para 1914. Ou seja, esta nova luz tornou a anterior errada. Escuridão. A nova luz não pode anular o entendimento anterior. Tem que acrescentar. Por isso, o irmão Russell, quando disse que era 1868, equivocou-se. Por isso, qual foi a fonte de luz? Será que veio de Deus? Não pode. Não pode. Não foi providência de Deus. Não foi. Então, de 1878 passou para 1914. E Cristo não se manifestou em 1914. Ok. E Russell morre em 1916. Vem então Rutherford. E o Rutherford diz então que não é 1914, mas é 1919. Ok, vamos dar uma oportunidade então a Rutherford. Mas o 1919 não veio e ele então passou para 1925. Ou seja, a nova luz de 1925 tornou a luz anterior uma falsa luz. Escuridão, um engano. Por isso não acrescentou um novo dado. Não, anulou o anterior. Por isso, não veio em 19 e não veio em 1925. Então o que é que o Rutherford fez? Passou para 1940. Em 1940, essa nova luz de 1940 anulou a anterior, 1925. Por isso, a fonte desta luz de 1925 não pode ter tido como fonte a Deus. Não pode. Ok? Não pode. Passou para 1940. De 1940 passou para 1951. Mas isso já foi com o irmão Nathan North. Ok. Vamos dar uma oportunidade ao Nathan North. O Nathan North então disse que era 1951. Só que 1951 não veio. Então, ele passou para 1975, junto com o nosso irmão Frederick Franz. Então, 1975. Mas esse 1975 anulou o entendimento de 1951. Tornou escuridão, luz. Qual foi a fonte? Não pode ter sido Deus. Chegou 1975 e, conforme todos nós sabemos, Cristo não se manifestou. Ok. Vem então o coro governante, porque na altura eram presidentes que assumiam a responsabilidade, depois passou a um coro governante nos anos 80. O coro governante então disse que não é assim. Salmos 92 fala de uma geração de 70, 80 anos, por isso são 70, 80 anos. Desde 14 são 70, 80 anos, por isso esta geração de 14 que Jesus falou, em Mateus 24, não passará. Por isso esta geração de 70, 80 anos não vai passar. Então, a geração de 70, 80 anos passou, certo? Então, veio um novo entendimento que é a geração sobreposta. Que Êxodo 1:6. Foram buscar José, mais os irmãos, aquela geração desapareceu. Desapareceu José com aquela geração, uma coisa assim. Então, foram buscar Êxodo 1:6 para tentar corrigir o Salmo 90. Ou seja, o entendimento da geração sobreposta anulou o entendimento da geração. Por isso, o entendimento da geração que não passaria não pode ter providência divina, porque era escuridão. A pergunta que nós fazemos, qual tem sido a fonte de luz ao longo de 120 anos? Note isto que tudo o que eu referi, todas estas datas, estão nas publicações. Eu só não os insiro aqui para não estar a alargar ainda mais o vídeo. Mas tudo isso está nas nossas publicações. E notem, todos os presidentes da sociedade toda vigia foram marcados por estas profecias. Todos eles, sem exceção. O Russell, depois veio o Rutherford, depois veio o North, depois veio o Franz, depois veio o coro governante. Todos eles estão marcados com falsas profecias. E notem, o irmão Russell, ele já tinha falado sobre isto da nova luz. E aquilo que nós estamos a dizer, o irmão Russell já o tinha dito em 1881. E vamos ver a sentinela. E a sentinela diz aqui, está em inglês. Vamos colocar aqui em português para vermos. E ele diz aqui assim. Notem, isto em 1881.
Fevereiro, página 3, parágrafo 3. Qualquer conhecimento ou luz proveniente de Deus deve ser como o seu autor. Uma nova visão da vereda nunca pode contradizer uma verdade anterior. A nova luz nunca extingue a luz mais antiga, mas aumenta. Pois a última frase, o verdadeiro aumento é adicionado e não substituindo um pelo outro. Mas estas palavras também se aplicam a ele, porque o irmão Russell acreditava que os últimos dias tinham começado em 1799. 1799. E que a presença invisível de Cristo era 1874. E depois que Cristo se manifestaria em 1878. Pronto, estes dados depois tiveram que ser corrigidos. E os últimos dias passaram de 1799 para 1914, por Rutherford. Então os últimos dias já não são em 1799, mas vão começar em 1914. Por isso até mesmo o irmão Russell se aplica estas palavras que nós acabamos de ler. Por isso, como não são novas luzes, foram novas mentiras. Muitas mentiras. Mentiras a tapar outras mentiras. É o nome que temos que dar. Não há outra hipótese. E com relação à geração, já estamos numa geração sobreposta, porque os cálculos foram feitos, é que os irmãos ungidos de 1914 cruzaram-se com os últimos, isto dá e faz uma só geração. Duas faz uma só. Já dá até 2050. Por isso até 2050 não temos problemas com isso, com a geração. Mas lá está. Eu acho que só há aqui um remédio. É anular o ensino da geração. E não se admirem, tipo, aí uma nova luz. Olha, irmãos, afinal, aquilo que Jesus falou de geração aplica-se apenas ao sistema judaico, não se aplica aos últimos dias. Não nos admiremos se isto acontecer. E notem, qual tem sido o grande pecado? Jesus deixou bem claro em Mateus 24, 36, que acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Se Jesus disse ninguém sabe, porque é que nós, ao longo de 120 anos, temos insistido neste pecado de profetizar a vinda de Cristo? Se ele disse ninguém sabe. Notem, isto deixa claro, se começarmos a juntar peças, deixa claro o aviso que Cristo deu. Cuidado com falsos profetas. Temos que ler o que está escrito. E se eles disserem estou aqui ou estou ali, vocês não acreditam. Porque acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque é que nós caímos nesse pecado? Vamos dar um exemplo. Com relação a Sodoma e Gomorra. Sabem que tem havido, ao longo destes 120 anos, aquele dilema: será que as pessoas que morreram em Sodoma e Gomorra vêm à ressurreição? Sim ou não? Vocês podem não ter esta ideia, mas nós, Sociedade Torre de Vigia, já mudámos umas 8 ou 9 vezes. Já não lembro quem dizia o quê, mas imagina, Russell dizia que sim, Rutherford disse que não, depois disse que sim, depois veio Nathanael disse que sim, depois no meio disse que não, depois veio Corcurano disse que sim, depois disse que não. Já foram 9. E nós até temos nas publicações, no livro Viver para Sempre, eu vou passar aqui a tela. O livro Viver para Sempre, a edição de 83, diz isto. Ao dizer isto, Jesus mostrou que, pelo menos, algumas das pessoas injustas das antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o dia do juízo. Pois diz aqui à frente, Jeová em sua misericórdia as trará de volta de modo a terem a oportunidade de aprender a respeito dos seus propósitos. Ou seja, que os de Sodoma e Gomorra venham à ressurreição. Certo? Só que depois chega outro livro, a edição de 89. Na mesma página, no mesmo parágrafo, diz isto. Serão essas pessoas tão terrivelmente iníquas ressuscitadas durante o dia do juízo? Pelo que parece, as Escrituras indicam que não. E no fim do parágrafo diz lá, da qual, pelo que parece, nunca serão ressuscitadas. E está a falar aqui dos Sodoma e Gomorra, conforme podem ver aqui a meio. Assim também Sodoma e Gomorra. Nunca serão ressuscitados. Notem, no mesmo livro, em edições diferentes,
nós temos ensinos contraditórios. Imaginem que vão dirigir um estudo bíblico e você leva a edição de 83, isto já não acontece porque esse livro não é usado para estudos, mas alguém levava a edição de 83 e o seu companheiro levava a edição de 89. Iam fazer um estudo. Quem é que ganha? Claro, ganhava a nova luz. Mas a nova luz tornou a luz anterior escuridão. Anulou a anterior nova luz. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. E também já tivemos um novo entendimento com relação aos Sodoma e Gomorra agora em 2024, na reunião anual. O irmão David Splend falou sobre Sodoma e Gomorra. Então, sim ou não? Sim ou não? Vamos ver e vamos meter um trecho do vídeo, está bem? E o que dizer de Sodoma e Gomorra? Será que todos aqueles que morreram em Sodoma e Gomorra não voltarão a viver? As mulheres, as crianças, os bebés? Será que pelo menos alguns voltarão a viver? Não temos a resposta para estas perguntas. Não sabemos. Notem. Vem, não vem. Vem, não vem. Vem, não vem. Não sabemos. Que fonte de luz nos tem ajudado a chegar a entendimentos? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus não revelou. Se Deus não revelou, porquê é que nós nos pronunciamos sobre o assunto? Quem é que revelou então as outras afirmações que fizemos? Quem nos revelou esse entendimento? Foi o Deus de luz ou o anjo de luz? E notem, para agravar as coisas, um dos novos números do Corpo Governante, o irmão Jeffrey Winder, notem a afirmação que ele faz. E é através desse canal que Jeová, por meio de Cristo, nos dá o alimento espiritual. Os novos entendimentos vêm de Jeová e chegam até nós por meio do escravo fiel e prudente, com a ajuda do Espírito Santo. Notem, os novos entendimentos vêm de Deus. Temos aqui um grave problema, né? Se esses novos entendimentos vêm de Deus, como é que os novos entendimentos anulam o anterior? Porque quando vem de Deus, acrescenta dados. Não anula o entendimento anterior, acrescenta dados. A intensidade de luz. E depois é o que ele diz a seguir. Nota. Nos sentimos constrangidos quando há ajustes. E também não precisamos pedir desculpa quando não entendemos um assunto corretamente à primeira. Não tenho de pedir desculpa. Olha, se nós nos enganarmos de alguma coisa, não temos a obrigação de pedir desculpa a ninguém, porque é mesmo assim. Notem a gravidade disto. Primeiro ele afirma que os entendimentos vêm de Deus. E depois, se estivermos errados, não temos de pedir desculpa. Espera aí. Mas como é que isto funciona? Se vem de Deus, não há engano. Nunca sai errado. Pode estar incompleto, mas nunca errado. Como é que nós podemos dizer que os novos entendimentos que nós damos à congregação mundial vêm de Deus e a seguir não pedimos desculpa por equívocos? Se a luz que há em ti é a escuridão, quão grande é a tua escuridão? É a conclusão que eu tenho que chegar. Como é que isto se explica? Os novos entendimentos vêm de Jeová. Se estivermos errados, não temos que pedir desculpa. Então, se vêm de Jeová, não estão errados. Se vêm de Jeová, não estão errados. Se estão errados, não vieram de Jeová. E vocês, como dizem que são porta-vozes de Deus, são o canal exclusivo, colocam-os num patamar de falsos profetas. Só posso chegar a essa conclusão. Sabe o que é que assusta nisto tudo? Porque está a ser repetido constantemente. Veja o vídeo. Isto foi dito na reunião anual 2021 por nosso irmão Max Anderson. Ele estava a citar a sinal de 2013. Ora, ouça. Por isso, irmãos, é vital que continuemos a reconhecer o canal usado por Jeová para nos alimentarmos espiritualmente. A Sentinela, de 15 de novembro de 2013. Vou ler-vos um trecho deste artigo. Diz assim: Nessa época,
receberemos orientações da organização de Jeová que salvarão a nossa vida, embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Que aviso sério! Notem, estão aqui a pedir para nós termos obediência, mesmo que as orientações não façam sentido. Notem, para quem tem um histórico de erros contínuos, como é que alguém pode exigir de nós obediência cega? Somos imperfeitos, não somos inspirados, novas luzes. Desculpem. Então, qual é a diferença entre um porta-voz de Deus e um falso profeta? Digam. Digam. Qual é a diferença entre um porta-voz de Deus e um falso profeta? Digam. Porque eu não estou a entender. Não estou a entender. E estes homens, no caso, exigem a obediência cega e, no caso não obedecerem, eles espancam. Eu fui espancado por eles, porque não obedeci. Por causa da chupeta. Não quis chupetas, pumba. Obediência cega. O que me preocupa é os irmãos com responsabilidade que estão a ouvir isto. É que vocês têm nas vossas mãos a vida de pessoas que estão nas congregações. E as pessoas que estão nas congregações compradas com o sangue do Cristo estão a ser hipnotizadas, incentivadas a desligar o cérebro, a fechar os olhos, para que durante a grande tribulação possam ser conduzidos por homens que têm um histórico de equívocos já com 120 anos. Por isso, a sugestão que eu dou é: levantem-se contra a maldade. Tenham coragem. Levantem-se contra a maldade e protejam as ovelhas que Jeová comprou com o sangue do seu filho. É preciso coragem? É. Mas é para isso que nós fomos designados. Cuidar das ovelhas que Deus comprou com o sangue do seu filho. Nós não fomos designados para fazer discursos. É proteger as ovelhas e, se necessário, dar a vida por elas. Tá?